Olá, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos de volta com mais um vídeo da série Assuntos Escatológicos e desta feita nós vamos falar sobre a Grande Tribulação. A Grande Tribulação é um evento que vai acontecer quando a igreja, ou após a igreja entrar nas mansões celestiais para participar das bodas do Cordeiro, onde a igreja passará 7 anos no céu, festejando com o noivo. Aqui na terra estará acontecendo a Grande Tribulação. A Grande Tribulação, o que é a Grande Tribulação? A primeira alusão à Grande Tribulação, ou a primeira referência à Grande Tribulação, nós encontramos em Deuteronômio capítulo 4, verso 30. Quando o texto diz assim: quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias, ou seja, literalmente nos últimos dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Estas e outras palavras veterotestamentárias, elas se referem profeticamente ao evento da Grande Tribulação. Então nós precisamos entender que a Grande Tribulação brevemente vai acontecer após a igreja ser tirada da terra. Aí vem uma pergunta: a igreja passará pela Grande Tribulação? Existem alguns teólogos que entendem que a igreja vai ser arrebatada antes da Grande Tribulação. São chamados pré-tribulacionistas. Existem aqueles grupos de teólogos que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da Grande Tribulação. Esses são os chamados de mid- ou mesotribulacionistas. E existem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada após a Grande Tribulação. Esses são grupos de teólogos chamados de pós-tribulacionistas. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da Grande Tribulação. Então nós nos enquadramos nos pré-tribulacionistas. E é comum nós recorrermos aqui à simbologia para fundamentar a nossa crença, ou a nossa ideia de que a igreja não enfrentará esse tempo de angústia. E nós vamos tomar como simbolismo aqui Enoque, que foi arrebatado antes do dilúvio. Também Noé, que entraram na arca com a sua família antes do dilúvio. Também nós vamos tomar como simbolismo aqui a travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho só se fechou quando o povo de Israel atravessou. Vamos tomar como base também aqui Elias, que foi trasladado antes do cativeiro. Após ele ser trasladado, veio aí o cativeiro. Então são simbolismos que nós tomamos para fundamentar nossa crença de que a igreja será arrebatada antes da Grande Tribulação. E por que a igreja não passará pela Grande Tribulação? Há muitas evidências de que a igreja não passará pela Grande Tribulação, porque a noiva de Cristo estará no céu durante esse período e voltará com ele para pôr termo ao império do mal. E o texto diz: vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E seguiram-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Segundo, a palavra de Deus nos exorta a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, diz lá que ele nos livra da ira
futura. Jesus disse: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, verso 36. Note aí que escapar de todas essas coisas e não participar delas. Observe aí que escapar e não participar delas. Se está escapando, não está participando. Nós encontramos também um texto em Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz: Jesus falou para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Observe que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação, embora alguns acreditem que ela passará. Outra coisa que nós observamos aqui é que antes de o Cordeiro de Deus desatar o primeiro selo, dando início a uma série de juízos, Apocalipse 6, João viu os 24 anciãos diante de Deus no céu. Apocalipse 4, capítulo 4, capítulo 5. Eles representam a totalidade da igreja, ou seja, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Então isso prova que desde o início da grande tribulação, os salvos já estarão no céu. Então isso aqui também nos comprova que a igreja não passará pela grande tribulação. Outra coisa aqui, quanto tempo durará a grande tribulação? Nos tempos bíblicos, os meses eram de 30 dias. Não havia mês de 31 ou de 28. Tampouco se considerava o ano bissexto. Os anos tinham apenas sempre 360 dias. Então em Apocalipse 11:3 está escrito que as duas testemunhas de Deus profetizarão por 1260 dias, ou 3 anos e meio. Então esse período também aparece em Apocalipse 13, verso 5, sob a forma de 42 meses. Ou seja, 42 vezes 30 é igual a 1260 dias. Esses 3 anos e meio são apenas a primeira metade da grande tribulação, que terá duração total de 7 anos, conforme a profecia registrada em Daniel, capítulo 9, verso 24 ao verso 27. Então, esta passagem ela menciona o concerto que o anticristo firmará com muitos por uma semana de anos. Na metade desta, depois de 3 anos e meio, ele romperá o pacto, inaugurando a segunda metade. Então, a grande tribulação ela terá um período de 7 anos, dividido em 2 partes de 3 anos e meio. Esse será o período da grande tribulação. Haverá salvação na grande tribulação? Haverá salvação? Nesse período, Deus dará mais uma oportunidade de salvação a todos aqueles que não foram arrebatados. Tudo será muito difícil, pois os poderes do mal estarão multiplicados e atuando numa escala nunca vista, mas a salvação será possível. Leia Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 11, Apocalipse capítulo 7, verso 9 ao 17, e você vai ver isso aí. Não só os desviados poderão se reconciliar com Cristo, todos os seres humanos terão oportunidade de salvação, desde que invoque o nome do Senhor. Joel capítulo 2, verso 32. O texto de Apocalipse 7,14 menciona uma multidão de salvos durante esse período, os quais levarão suas vestiduras branqueando-as no sangue do Cordeiro. Mas será difícil a salvação nos angustiosos e inquietantes dias da grande tribulação. Derramar-se-ão o juízo de Deus sobre os adoradores da besta, que mesmo assim não se arrependerão. A misericórdia do Senhor será patente nesse período, pois todos os acontecimentos catastróficos visarão sobretudo ao despertamento das pessoas para o arrependimento,
antes do último grande juízo. Então vai haver salvação na grande tribulação, mas será período difícil porque vai haver momentos de tortura. Então é interessante nós nos prepararmos para subir no arrebatamento da igreja. Quem receberá o sinal da besta? Na grande tribulação, quem desejar comprar alguma coisa só poderá fazê-lo mediante o sinal, o nome ou número do nome da besta. Somente o número é revelado na Bíblia. Quanto ao nome e ao sinal, que poderá ser colocado na mão direita ou na testa dos adoradores do anticristo, Apocalipse 13, do 16 ao 18, não há maiores informações nas Escrituras sobre esse sinal e esse nome. A igreja não receberá o tal sinal, que será uma marca para aqueles que, tendo ficado na terra após o arrebatamento, forem convencidos pela segunda besta, o falso profeta, de que o anticristo é o salvador do mundo. O sinal os separará como adoradores conscientes do homem do pecado. Nós vamos ver aqui um contraste entre Cristo e o anticristo. Há um contraste entre Cristo e o anticristo. As diferenças entre Cristo, o Cordeiro de Deus, e o anticristo, a besta do diabo, são muitas. Porque Cristo é a imagem de Deus, o anticristo é a imagem de Satanás. Cristo é a segunda pessoa da Trindade, o anticristo será a segunda pessoa, mas da falsa trindade satânica. Cristo desceu do céu e o anticristo subirá do abismo. Cristo é o cordeiro, o anticristo é a besta. Cristo é o santo, o anticristo é o amante da iniquidade, terá um aliado chamado de o iníquo. Cristo veio em nome do Pai, o anticristo virá em seu próprio nome. Cristo subiu do céu, o anticristo descerá para o inferno. Cristo é o Filho de Deus, o anticristo é o filho da perdição. Cristo é o mistério de Deus, o anticristo é o mistério da iniquidade. Cristo recebe louvor dos santos, o anticristo receberá louvor dos ímpios. A noiva de Cristo é a igreja, a noiva do anticristo será uma prostituta. Cristo é a verdade, o anticristo é a mentira. Cristo é a luz, o anticristo é as trevas. Os seguidores de Cristo andam na luz, os seguidores do anticristo andarão em trevas. O reino de Cristo é eterno, o império do anticristo durará apenas 7 anos. Então vemos aqui o contraste entre Cristo e o anticristo. Os 144 mil eleitos, ou 144 mil judeus eleitos. Esses 144 mil serão santos homens de Deus, responsáveis pela pregação do evangelho durante a grande tribulação. Esses servos do Senhor, provenientes das tribos de Israel, cumprirão cabalmente a sua missão, não tendo por preciosa as suas vidas. As duas testemunhas as duas testas serão assinaladas a fim de indicar a sua consagração a Deus. Isso não os protegerá das perseguições e do martírio. Haja vista o que está escrito em Apocalipse 7, 13 ao 14. Tal marcação denota a proteção que eles terão quanto ao juízo divino sobre o mundo. O Cordeiro os honrará por sua fidelidade, como lemos em Apocalipse 14, do 3 ao 5. Então esses 144 mil são 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos, que dará o número de 144 mil. As duas testemunhas, haverá no tenebroso período tribulacional duas duplas, uma do mal e outra do bem. A primeira é bestial, formada pelo anticristo e pelo falso profeta. Blasfemará e guerreará contra os santos, também fará grandes sinais para enganar os que habitam na terra. A segunda dupla é celestial, será composta de duas testemunhas enviadas por Deus, que profetizarão com grande poder e também farão sinais. As duas testemunhas serão dois profetas do Altíssimo, que à semelhança de Moisés e Elias, Micaías, Jeremias, João Batista, Estevão, Paulo e o próprio Senhor Jesus entregarão mensagens de juízo
com toda a ousadia, a ponto de deixar os adoradores da besta atormentados. As características delas é, à luz do Apocalipse 11, do 1 ao 13, serão as seguintes. Elas exercerão seu ministério na primeira metade da grande tribulação. As duas testemunhas terão um especial poder e grande autoridade da parte de Deus para cumprir a sua missão. Isso será necessário em razão da terrível oposição que enfrentarão por parte dos adoradores da besta. Trajar-se-ão de pano de saco, vestir-se-ão de pano de saco, especificamente denota pesar, coração quebrantado. Elas serão, por assim dizer, antítipos dos profetas do passado, como João Batista, que não andava ricamente vestido, antes usava uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Elas serão identificadas apenas como as duas oliveiras ou os dois castiçais que estão diante de Deus. Enquanto elas não cumprirem a sua missão, ninguém poderá vencê-las. Se alguém lhe quiser fazer o mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer o mal, importa que assim seja morto. Isso é uma prova de que Deus protege os seus mensageiros. Farão sinais e prodígios. A Bíblia diz que eles terão poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Tudo isso será permitido por Deus para que todos os seres humanos na terra ouçam a sua palavra, não tendo nenhuma desculpa no dia do juízo. Quando acabarem a sua missão, serão mortas pelo anticristo. Isso acontece com todos os profetas verdadeiramente enviados por Deus. O Senhor Jesus não foi preso ou morto antes de consumar a obra que o Pai lhe dera, apesar das muitas tentativas do inimigo. Os corpos delas permanecerão expostos em praça pública, em Jerusalém, chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, devido à sua imoralidade e ao seu mundanismo. Durante 3 dias e meio, os adoradores da besta se regozijarão com isso, mandando presente uns para os outros. As testemunhas ressuscitarão depois de 3 dias e meio. O Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que o viram. Então, muita coisa vai acontecer aqui na grande tribulação e depois, quem sabe, nós podemos até voltar falando mais alguma coisa sobre a grande tribulação. Deus te abençoe e nos preparemos para o arrebatamento para que nós não fiquemos aqui na grande tribulação. Fique em paz.